Um caso particular do cálculo de energia de deformação é esse aí, uma barra submetida a tração ou compressão simples, né? Nesse caso, se vocês pegarem um elemento de dimensões infinitesimais aqui em qualquer posição dentro dessa barra, a situação vai ser a seguinte. Vamos chamar de x o eixo da barra, como a gente está acostumado a fazer, né? Então, essa aqui é a direção x. Só vai existir tensão nessa direção, né? Só existe essa tensão sigma x aqui. Não existe tensão normal nas outras direções e nem tensão de cisalhamento na tração e compressão simples. Então, a energia de deformação fica assim. A energia de deformação na barra vai ser metade da integral no volume. E de todo aquele negocinho que tinha lá, a única coisa que vai aparecer que é sigma x vezes epsilon x. Tá certo? Bom, vocês se lembram da lei de Hooke generalizada? O epsilon na direção x era 1 sobre e, que multiplica sigma x menos ni sigma y mais sigma z, né? E as outras eram análogas. Nesse caso, como só existe o sigma x, isso aqui dá zero, isso aqui dá zero, né? Então o epsilon x é só o sigma x dividido por e, tá? Então isso aqui vai dar metade da integral no volume de 1 sobre e, o epsilon x é sigma x sobre e, é sigma x ao quadrado dividido por e. Tá? E em cada seção transversal, o sigma x é a força normal dividido pela área, né? Então percebam que essa função que eu estou integrando aqui é constante dentro de uma área da seção transversal, né? Isso significa que a gente pode escolher como elemento de volume um elemento mais econômico. Lembram dessa conversa? A gente pega um elemento assim, ó. Esse nosso elemento de volume vai ser um comprimento infinitesimal dx vezes a área da seção transversal, que é um certo A de x. Tá? Então imaginem aqui a seção transversal. Essa área aqui é um certo A de x. Tá? Então veja o que vai acontecer. Isso aqui vai dar metade da integral d. No lugar do sigma x, eu vou colocar a força normal na seção transversal de abscissa x dividido pela área da seção transversal de abscissa x. Né? Isso aqui é a tensão e isso tem que estar elevado ao quadrado. Tá? Aqui vai aparecer o 1 sobre o módulo de elasticidade. Vamos imaginar um módulo de elasticidade constante na barra, então ele pode sair da integral. E no lugar do dV, é o volume desse elemento, vai ser a área da seção de abscissa x vezes o comprimento infinitesimal dx. Tá?
E agora, para percorrer toda essa barra com esses elementos de volume, basta fazer x variar de 0 até L o comprimento da barra. Tá? Esse L aqui. Não vou nem marcar. Simplificando essa expressão, sem explicitar essa dependência com x, ficaria um negócio assim. Ficaria 1 sobre 2e integral de 0 até L de n ao quadrado sobre a, né? O n ao quadrado sobre a dx. Tá? É mais comum a gente ver esse e aqui dentro nessa expressão. Tá? Esse é o caso geral da expressão da energia de deformação. O que é mais comum é a barra ser prismática com força normal constante. Então, nessa igualdade aqui, eu vou imaginar área constante, A igual a CT, A constante, né? E força normal constante. A é barra prismática com força normal constante. Nesse caso particular, a gente chega na forma mais conhecida que se a força normal é constante ao longo de x e a área também, isso aqui fica metade de n ao quadrado sobre EA. E o que vai sobrar dentro dessa integral é só o dx, né? Vai ser n ao quadrado vezes L dividido por EA. Essa é a expressão da energia de deformação de uma barra prismática com força normal constante. Tá? Bom, para que serve essa expressão? Para que serve a energia de deformação? Bom, eu vou dar um exemplo bem simples. Imaginem que eu tenho aqui uma barra prismática, ela está engastada aqui, ela tem uma rigidez axial EA, tem o comprimento L e está submetida a uma força F. Tá? Eu quero saber quanto que é esse deslocamento. Vou chamar de U minúsculo. Bom, nós vamos fazer por energia. Imaginando que essa força seja aplicada a partir do zero e crescente, o deslocamento vai crescendo e no final o trabalho realizado pela força F vai ser metade da força F vezes o deslocamento, né? Esse é o trabalho realizado pelo carregamento externo. Esse trabalho ficou armazenado na barra como energia de deformação. E a energia de deformação tem essa expressão. É meio da força normal, que é F ao quadrado, vezes o comprimento L dividido pelo EA. Não é isso? Meio da normal ao quadrado vezes L dividido por EA. Esse é o trabalho das forças externas e essa é a energia de deformação. Percebam que as outras forças externas aqui não realizam o trabalho, né? É preciso isso ficar claro. A única força externa adicional é essa reação de apoio aqui. É a única reação que tem. E essa reação de apoio está aplicada num ponto que não se desloca. Tá? Então é só essa força que realiza o trabalho. O trabalho das forças externas ficou armazenado como energia potencial. Isso significa que, se eu cancelar que o deslocamento que eu estou querendo, U, é igual a F vezes L sobre EA. Né? Aí vocês vão dizer, grande coisa, isso todo mundo sabia. É verdade, todo mundo sabia. Mas nós não fizemos aqui o mesmo caminho que nós fizemos naquele outro contexto em R1. Nós fizemos por energia.
tá? Se vocês não se impressionaram com esse problema, agora vocês vão ficar de queixo caído. E se fosse assim, ó? Imagine aqui uma treliça de 3 barras. Esse ponto é fixo. Esse ponto se desloca, pode se deslocar na direção dessa barra. Esse comprimento é L e esse comprimento é L também. Eu vou aplicar nesse ponto A uma força vertical F. Olha, essa treliça, vamos imaginar que o EA seja constante, né? O EA é constante na falta de qualquer outra informação. Essa treliça nós já resolvemos em R1. E nós vamos resolver de novo aqui. Mas o fato é que o ponto A, ele vem parar nessa posição. Essa posição A'. Eu quero calcular esse deslocamento aqui. Deslocamento vertical do ponto A. Tá? Bom, primeiro vamos fazer como a gente fazia em R1. Em R1 a gente fazia assim. Primeiro tinha que resolver a treliça. E aí como é que a gente fazia? A gente fazia equilíbrio dos nós. Por exemplo, equilíbrio do nó A vai envolver o quê? Vamos lembrar como é que a gente fazia essas coisas. Está aqui o nó A. No nó A existe a força F, de cima para baixo. E imaginando que eu corte essas barras imediatamente antes da articulação, vai existir uma força normal horizontal correspondente à barra AB, e depois uma força a 45 graus correspondente à barra AC, né? Aí a gente precisa fazer o equilíbrio. Equilíbrio significa soma de forças na horizontal igual a zero, soma de forças na vertical igual a zero, ou como é mais fácil em muitos problemas em que a geometria é simples, é montar o polígono de forças. O polígono de forças para esse nó A tem que dar um negócio assim. É uma força vertical valendo F, mais uma força horizontal, mais uma força inclinada a 45 graus, e para eles formarem um polígono fechado, ou seja, para estar em equilíbrio, tem que ser esses os sentidos, tá? Então aqui a gente descobre pela geometria que isso aqui tem que ser F, e isso aqui tem que ser raiz de 2F. Tá certo? Então a força normal, essas forças aqui representam a ação sobre o nó, elas têm esse sentido no nó. Aqui elas apareceriam assim. Tá? Então a força normal na barra AB é de tração, lembram disso? E vale mais F. Na barra AC, se a força está empurrando o nó, quer dizer que o nó está empurrando a barra, a força normal é de compressão e vale menos raiz de 2F. Tá? E aí a gente calcula a força normal na barra BC, tem duas possibilidades. Bom, mais fácil é fazer o equilíbrio do nó C. No nó C, a situação vai ser: tem essa força normal que eu já calculei, raiz de 2F, de compressão, né? Depois vai ter uma força vertical representando a normal na barra BC. E depois, cuidado aqui, hein? Vai ter essa reação de apoio também.
nessa direção, perpendicular a essa barra. Tá? O polígono de forças correspondente vai ficar como, hein? Vai ser 1 raiz de 2F assim, depois uma força inclinada assim, e depois uma força vertical assim. Para isso formar um polígono fechado, esse tem que ser o sentido das forças, né? Tá? Aqui é um ângulo reto. Deveria ser. Então, essa força aqui é raiz de 2F. Essa aqui que não nos interessa é a reação, também vai ser raiz de 2F. E essa vertical vai ser a diagonal de um quadrado cujo lado é raiz de 2F. Ou seja, é raiz de 2 vezes raiz de 2F. Dá 2F de baixo para cima. Tá? Então, a força normal nessa barra, que é o que nos interessa aqui, vai ser 2F de baixo para cima. Lá em cima vai ser de cima para baixo, força de tração. Tá? Então isso aqui a gente não escapa, essas são as forças normais nas 3 barras. Agora, o que seria a solução R1 desse problema? Eu vou só esboçar essa solução, não vou ficar fazendo muita conta, porque eu acho que dá algum trabalho. A solução R1 desse problema é a seguinte: uma vez que eu tenho as normais nas barras, eu calculo os ΔLs das barras, né? Então, por exemplo, o ΔL da barra AB vai ser essa normal vezes o comprimento dividido por EA, né? ΔLAB vai ser a força normal na barra AB, que é mais F, vezes o comprimento L dividido por EA. Né? Na outra barra, na barra AC, é menos raiz de 2F menos raiz de 2F vezes o comprimento da barra AC, que é raiz de 2L, né? Dividido por EA. Isso aqui dá... bom, vai dar um menos 2, sei lá o que, né? E o outro ΔL da barra BC, é mais raiz de mais 2F vezes L sobre A. ΔLBC é 2F vezes L dividido por EA. Tá? E aí, se a gente chamasse isso aqui de um delta minúsculo, isso aqui daria menos 2 vezes esse delta minúsculo, né? E esse aqui daria mais 2 vezes o delta minúsculo. Tá? E aí vinha aquela construção do diagrama de Villot. Vou só esboçar essa construção. A, B, C. Tá? Então a gente começava pelo que a gente sabia. O ponto B é fixo. O B' coincide com B. A construção do Villot é assim, a gente começa pelo que a gente conhece, né? Sabendo o ponto B, eu ainda não posso calcular o ponto A, porque eu ainda não sei a posição final do ponto C. Lembram disso? Era uma triangulação. Para a gente chegar no deslocamento de A, a gente precisa ter informações sobre a posição final de A
vindo de dois lugares, né, dos outros dois nós que são ligados a esse ponto por barras. E como eu não sei a posição final de C, eu não sei a posição, não dá para ir para a posição de A, mas para a posição de C eu consigo ir. Por quê? Eu tenho duas informações sobre a posição C'. No que depende dessa barra BC, vejam que a barra BC aumenta de comprimento 2δ. Né? Então, no que depende da barra BC, eu posso marcar 2δ aqui na vertical. Isso aqui é 2δ. E com esse novo comprimento, a barra pode rodar em torno daquele ponto B que é fixo. Ao rodar, o arco se confunde com a tangente. A outra informação sobre C' é que esse ponto C está preso a esse apoio que só pode se deslocar nessa direção. Então, necessariamente, o ponto C' está aqui. Né? Sabendo onde estão B' e C', a gente descobre onde está o A. Como? Vindo pela barra AB. A barra AB aumenta de comprimento 1δ. Então, como o ponto B é fixo, eu vou marcar 1δ para cá. Tudo isso aqui é recordação, hein? Por isso que eu estou fazendo rápido. Vou marcar 1δ para cá. E com esse novo comprimento, a barra pode rodar em torno de B, que é fixo. Ao rodar, o arco se confunde com a tangente. Tá? Agora, o que acontece com essa barra AC, com o ponto A, no ponto de vista dessa barra AC? Aqui eu tenho que fazer duas etapas, lembram disso? Primeira etapa, como o ponto C andou para cá desse tanto, nós vamos imaginar uma translação da barra. O ponto A vai descer esse mesmo tanto. Então, a barra que estava na posição CA vem parar nessa posição C' até esse ponto aqui. Eu não vou nem dar nome para não complicar. Nessa posição, a partir dessa posição, C' já não muda mais de lugar. Aí sim eu vou marcar o ΔL dessa barra. E o ΔL dessa barra... Cadê, hein? O ΔL AC era esse menos 2δ, o encurtamento 2δ. Então, a partir dessa posição, eu vou marcar 2δ. Não é? E com esse novo comprimento, eu vou agora sim imaginar a possibilidade de a barra rodar. E ao rodar, o arco se confunde com a tangente. Tá? Então, a barra branca saiu dessa posição, veio parar nessa aqui por translação, depois encurtou e depois rodou. Tá? Como o ponto A' tem que pertencer a essas duas retas, essa é a posição A'. Tá? E esse é o deslocamento vertical que eu estava querendo, o deslocamento vertical de A. Isso aqui vocês tiram pela geometria do problema, mas eu acho, fazendo rapidinho aqui, vai. O deslocamento vertical em A vai ser o quê? Olha, se vocês considerarem essa composição aqui, ó, o deslocamento vertical em A vai ser esse segmento mais esse. Esse primeiro é 2δ mais esse roxo aqui. E esse roxo é 2δ vezes raiz de 2, né? Isso aqui é 2δ vezes raiz de 2. Tá? Porque esse vertical é 2δ. Então aqui a gente tem 2δ mais 2 raiz de 2δ vezes raiz de 2. Da raiz de 2, então, vezes... Ó, raiz de 2, porque essa é a diagonal desse quadrado. O lado do quadrado é 2δ mais 2 raiz de 2. Então vai ficar 2 mais 2 raiz de 2 vezes δ. Tá? Esse é esse segmento. E esse pedacinho que está faltando para completar o VA é igual a esse. Vejam que todas as retas que estão inclinadas aí por construção estão a 45 graus, né?
Então isso aqui vai ser raiz de... Esse vertical aqui vai ser igual a esse horizontal, vai ser 1 delta. E o final vai dar o quê? Vai dar 2 raiz de 2. 2 raiz de 2. Aqui vai dar 4 mais 1 mais 5 vezes delta. Esse é o deslocamento vertical do ponto A. Tá? Essa é a solução R1 desse problema, hein? Agora vocês vão gostar. O que é a solução R2 desse problema nesse capítulo aqui? Eu não queria ficar com muitas camadas aqui, deixa eu apagar esse negócio. A solução R2 desse problema é a seguinte. Quem são os esforços externos aqui nesse problema, hein? É essa força F mais essa reação mais essas duas reações. Né? Quem que realiza trabalho quando essa estrutura se deformar? Essas duas certamente não, porque o ponto de aplicação é fixo. Né? E essa reação, será que ela realiza trabalho? Olha, esse é o apoio chamado ideal, né? Por definição. Ele não, se ele é ideal, ele não tem... ele não tem atrito, ele não gera reação nessa direção. A reação é exclusivamente perpendicular ao movimento. Ou seja, esse ponto vai andar para cá, a gente já viu que ele anda para cá. Mas o deslocamento é perpendicular à reação. Essa reação também não realiza trabalho nesse movimento. Então, no primeiro membro daquela nossa equação de conservação de energia, né, o trabalho ficou armazenado como energia de deformação, eu vou escrever metade da força F vezes o deslocamento de A. Metade porque aquela ideia de sempre, né? A gente imagina que a força seja aplicada a partir do zero. Esse é o trabalho realizado pelas forças externas. No segundo membro, tem que dar a energia de deformação armazenada nessa barra, nessa estrutura. Bom, essa estrutura, uma treliça, é composta por 3 barras submetidas a tração ou compressão simples. E para uma barra submetida a tração ou compressão simples, a energia de deformação tem essa fórmula, não é? Então veja se vocês concordam. É somar a energia de deformação das 3 barras, né? Então vai ficar assim. Vou escrever assim, a somatória. Eu não numerei as barras, mas faz de conta que eu numerei. Para cada barra é metade da força normal na barra I ao quadrado vezes o comprimento da barra I dividido pelo EA, que é igual em todas as barras. E isso aqui é para I de 1 até 3, as 3 barras. É só somar a energia de deformação em cada uma das 3 barras. Né? Isso aqui vai dar... Olha, 1 sobre 2 EA eu posso colocar em evidência. Para cada barra eu vou colocar vou considerar normal ao quadrado vezes o comprimento. Então para essa barra aqui vai ser raiz de 2 de F. Deixa eu fazer bonitinho isso. Então vai ficar assim. Para a primeira barra, a normal é menos raiz de 2 de F ao quadrado. E o comprimento é raiz de 2L.
tá? Para a segunda barra, a normal é F e o comprimento é L. E para a terceira barra, a normal é 2F e o comprimento é L. Isso aqui vai dar 1 sobre 2EA, que multiplica. Olha, aqui vai dar 4 raiz de 2. Cadê? 4 vezes raiz de 2. Não, vai dar 2 vezes raiz de 2, né? 2 vezes raiz de 2. E aqui vai dar 1 mais 4, 5. Tudo isso vezes f ao quadrado vezes L. Né? E, portanto, se eu igualar isso a isso, vai dar VA igual a 2 raiz de 2 mais 5 FL sobre EA. Não é isso? Não é isso que tinha que dar? Não é sensacional? Pensem bem. Cadê? Aqui. Não, eu perdi. Por isso que eu não gosto de ficar acrescentando um monte de camada. Não, também não é aqui. É aqui. Pensem bem. Onde é que entraram aquelas construções, aquela cinemática toda, confundir arco com tangente, translação, mais encurtamento, mais rotação? Não tem nada disso aí. Mais surpreendente ainda, que diferença faz a força normal ser de tração ou de compressão se ela vai aparecer aqui ao quadrado? Vejam aqui, ó. Né? E, no entanto, o resultado dá certinho. Está tudo embutido aí. Todas aquelas hipóteses sobre pequenos deslocamentos, linearidade, que nos autorizam a fazer aquelas construções geométricas, está tudo aí embutido. Tá? Então, é uma ferramenta muito poderosa, né? Agora, do jeito que ela está sendo apresentada aqui, ela tem uma limitação importante. Do jeito que eu falei sobre energia de deformação, isso que nós fizemos aqui só funciona se eu quiser só calcular o deslocamento na direção da única força que realiza trabalho. Né? Se eu tivesse outra força aqui nessa direção horizontal, por exemplo, no segundo membro eu teria que ter metade desse F vezes esse deslocamento, mais metade dessa outra força vezes esse deslocamento, eu teria duas incógnitas. Tá? Além disso, eu não consegui calcular o deslocamento horizontal do ponto A, só consigo calcular o vertical. Quer dizer, só consigo calcular o deslocamento na direção da única força que realiza o trabalho. Existem teoremas de energia, e nós não vamos entrar nesse mérito, que expandem o limite de aplicação desse tipo de coisa. E a gente consegue calcular, resolver vários problemas usando energia de deformação de uma forma mais simples do que a gente fazia anteriormente. Mas isso, digamos, é resolver os mesmos problemas de outras maneiras, não é o nosso objetivo aqui. O nosso objetivo mais era definir e conceituar a energia de deformação. Tá? Na sequência eu vou falar na próxima aula sobre outras aplicações importantes. É isso aí.